Fala aí, galerinha do Ena, aqui quem tá falando é o Roger, professor de Filosofia e Sociologia de vocês. Hoje aqui nós chegamos à nossa quarta aula de Sociologia, hoje para tratar um pouquinho de sociólogos contemporâneos. A gente vai estar falando hoje de Norbert Elias, de Anton Giddens, de vou ler aqui, de Richard Sennett e também um pouquinho de Zygmunt Bauman, fazendo uma questão de identificação do conteúdo do Enem. Então vamos lá, Norbert Elias, ele que é um sociólogo francês, e ele estudou, assim, fazendo uma generalização do pensamento dele, ele estudou a forma de interação entre o indivíduo e a sociedade. Ele chegou a um entendimento de que o indivíduo ele age sobre a sociedade age sobre o indivíduo. O indivíduo ele sofre de um determinado momento uma influência dos padrões que a sociedade tem, assim como em um determinado momento esses padrões só foram possíveis porque os indivíduos agiram para construir e formar este determinado padrão. E no pensamento dele, o indivíduo e a sociedade têm uma relação simbiótica, ou seja, um não existe sem o outro. O indivíduo não existe sem a sociedade não existe sem o indivíduo. Então não há uma oposição entre os dois, eles não são opostos, eles são convergentes, eles são complementares. E ele fala um pouco do Atos, né, que é o saber social incorporativo, que ele diz que é a identidade que aquela sociedade tem e que é passada para os indivíduos que vivem naquela sociedade. Então, ele fala um pouco das emoções, que as emoções elas são pessoais, cada indivíduo, cada ser tem as suas próprias emoções, tem a forma de manifestá-las, são instintivas, porque muitas vezes elas dependem da situação que você está inserido. Por exemplo, a situação de raiva, uma emoção de raiva perde uma emoção de alegria e outras variadas emoções, mas também muitas vezes elas têm uma influência social, porque muitas vezes você expressa determinada emoção ou não a depender do meio social em que você vive, justamente por haver um processo civilizador dentro das sociedades. Isso em todas as sociedades do mundo. O que seria este processo civilizador? Seria a cultura, a sociedade, o entendimento cultural vigente, o padrão, né, existente, agir sobre a sua natureza. O que a gente entende por natureza? É a forma de ser, de agir de cada pessoa, de cada ente. Então, se você tem uma forma de viver, uma forma de ser que não é condizente com o padrão que a sociedade julga ser o certo, então ela vai agir sobre a sua natureza, sobre o seu jeito de ser, com um processo civilizador, na denominação do Norbert Elias, para poder suprimir a sua natureza e transformá-lo, né, deixá-lo no padrão que eles entendem como correto. A gente pode fazer um paralelo histórico com isso e lembrar do processo de colonização da América, né? Que os europeus eles vieram para cá e impuseram a sua cultura, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de enxergar, de viver, de falar e acabaram com o processo de aculturação, transformando os nativos em, digamos, em cópias deles. Mas, apesar de haver processo civilizador, não há uma, digamos, passar uma borracha nos sentimentos e nos instintos de cada pessoa. Os sentimentos e os instintos são intrínsecos de cada um de nós. Mesmo havendo este processo civilizador, não há uma deleição dos nossos sentimentos e dos nossos instintos. Então, a gente continua a expressá-los, continua a tê-los. Só que, infelizmente, muitas vezes eles são suprimidos por haver justamente esta busca de uma padronização social. E como eu já falei, né, ele julga que há uma relação simbiótica entre a sociedade e o indivíduo, ou seja, um modo do outro, um é dependente do outro, e eles não existiriam se a sociedade não existiria sem o indivíduo, e o indivíduo não existiria sem a sociedade. Então, um depende do outro.
para o Antônio Guimarães, perdão, para o Norbert Elias, ele considera que tudo deve ser estudado de acordo com o contexto que se apresenta, ou seja, cada fato histórico, cada momento na sociedade, ela tem que ser interpretado, tem que ser julgada e estudada de acordo com o contexto que ela está situada, ou seja, com as suas particularidades, porque se for tirado de fora de contexto, vai perder o seu sentido, vai perder, digamos, uma fidelidade com o que realmente ocorreu. Então, vamos botar como exemplo a pandemia que está ocorrendo agora, tem que ser estudado de acordo com o contexto que ela está sendo inserida. Século XXI, tecnologia de ponta, a globalização no auge, e guerras políticas e tudo mais. Então, em todo um contexto tem que ser levado em consideração, e se for tirado de fora desse contexto, ela vai perder o seu sentido e fica meio que contraditório. E talvez um dos pensamentos mais importantes do Norbert Elias, que é esta ideia do Arcos, que é o saber social incorporado, ou seja, a identidade adquirida por meio do conjunto de pensar e agir que em uma determinada sociedade. Sua definição afeta diretamente a sociedade. O que é que ele quer dizer com essa ideia de Arcos? O que é que ele quer dizer com o saber social incorporado, esta identidade? É o conjunto de ações, da forma de falar, de pensar, de se vestir, de agir de uma determinada sociedade, e ela é repassada às pessoas que vivem nela, às pessoas que estão inseridas naquela sociedade. Por exemplo, você é nordestino, você tem uma forma de se vestir, de falar, de ser, de pensar diferente do que quem é lá do Rio Grande do Sul, lá do sul do Brasil, hoje, quem é lá da Europa. Então, meio que a sociedade ela acaba moldando este indivíduo de acordo com a vivência que ela tem. Então, o indivíduo ele é moldado de acordo com a vivência que ele tem, que este saber social ele é incorporado, justamente por ele estar inserido naquela situação. Então, é meio que acaba sendo como você pegar uma música e baixar da internet. Você tem ali a fonte, você vai lá, incorpora ela, baixa ela no seu dia a dia, na sua forma de ser, na sua forma de pensar. E esta definição ela acaba afetando diretamente a sociedade. O Antônio Giddens ele já é um sociólogo, não para a memória estadunidense, que ele traz essa ideia de uma influência mútua, né, uma influência de dupla mão entre os indivíduos cotidianamente, ou seja, os fatos rotineiros de cada indivíduo, independente do local que eles estão, acabam influenciando outros e esses outros acabam influenciando o, 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 os indivíduos que os influenciaram primeiro, ou seja, é como essa relação aqui de dupla troca. O local influencia o global e o global influencia o local, justamente por haver uma globalização muito complexa e muito intrínseca e que, de certa maneira, acaba chegando a quase todos os locais do mundo. E isto gera, na visão de Evan Giddens, uma reflexividade, ou seja, os indivíduos são capazes de gerar influências uns sobre os outros. Então, é algo mútuo. Essa influência ela é mútua. O que você acaba fazendo aí na sociedade, por exemplo, aqui na minha cidade do Ceará, eu posso acabar influenciando alguém que está numa grande metrópole, assim como quem está numa grande metrópole acaba me influenciando. E esta influência mútua é potencializada justamente pela frequente evolução das tecnologias de informação. Hoje em dia, por exemplo, eu estou aqui gravando vídeo na minha casa e ela vai ser colocada no YouTube e poderá chegar a vários, inúmeros locais. Então, ela é potencializada por esta evolução das tecnologias de informação, hoje principalmente por conta da internet. O Richard Sennett, ele já traz mais esta ideia de uma virada de mesa, de uma troca de chavinha, a gente pode colocar assim, de um pensamento coletivista para um pensamento individualista. Segundo ele, antes de nos constituirmos como sociedade, quando nós vivíamos lá no estado de natureza, quando a gente vai ver mais na frente lá nos contratualistas, a gente vivia só. Então, se eu queria alguma coisa, eu ia lutar com a outra pessoa que queria determinado espaço, ou determinado momento, ou determinado local, para poder ganhar. E, para formar a sociedade, houve uma interação mútua, justamente para
formação de leis, de normas, de práticas, para que aqueles indivíduos se entendessem pertencentes de uma sociedade, pertencentes de um todo, e fosse possível ter esta ideia de coletivo. Já atualmente, a ideia de coletividade ela está perdendo espaço, que é justamente essa valorização do indivíduo. O eu ele está ganhando cada vez mais espaço. Então não é mais aquela ideia de fazer o que é bom para o todo, é aquela ideia de fazer o que é bom para mim. Se eu estou a 10 passos do que é bom para mim e a 11 passos do que é bom para os outros, eu vou apenas dar 10 passos. Os outros que se virem, que vão atrás do que é bom para eles. Se eu já cheguei a um patamar que é bom para mim, a uma situação que é bom para mim, então eu não tenho nada que a ver com os outros. Então, há essa diminuição dos valores coletivos e uma ascensão do individualismo, justamente porque há uma criação de uma sociedade de consumo, o que é muito forte, justamente esse desejo de possuir. Então, se há unicamente um computador no mundo e eu tenho a possibilidade de ter, não importa se os outros vão ter ou não um computador, o que importa é eu ter. E assim é nas mais variadas situações da vida. O Zygmunt Bauman, talvez todos vocês já conheçam, que é justamente aquela ideia da modernidade líquida, as relações serem muito solúveis, serem muito estáveis, serem feitas e desfeitas muito facilmente. Mas se, logicamente, denominam uma modernidade líquida, é porque antes existia uma modernidade sólida. E nessa modernidade sólida, as instituições sociais elas tinham uma estabilidade, eram duradouras, tinham uma segurança e um controle. A gente pode citar como tipo de instituição social a modernidade sólida, que sintetiza essa ideia que Bauman tem, né, de estabilidade, duração, segurança, controle, como, por exemplo, a monarquia. A monarquia era uma instituição estável, duradoura, tinha uma certa segurança, detinha um controle. E, com o limiar do século XX, com a chegada de toda a instabilidade econômica, político-militar, o desenvolvimento de novas tecnologias e processo de globalização cada vez mais se estreitando, isso gerou uma perda de controle, uma insegurança, uma instabilidade muito grande, que desembocou justamente no que Bauman chama de modernidade líquida. Esta era das instituições sociais serem muito liquefeitas, serem muito dissolvidas, serem muito solúveis. Ou seja, o trabalho não é aquele trabalho que você entra lá com 18 anos e vai sair com 60 anos. Você começa como faxineiro, termina como gerente ou como sócio. Então, a cada ano, a cada é, decênio ou triênio, você está num emprego diferente, está numa empresa diferente. O amor não é mais aquele que você namora, casa e vive para a vida toda. Um dia você namora com um dia você namora com um dia você casa com uma, depois se separa, casa com outra. Então é algo muito fácil de ser feito e desfeito. A amizade do mesmo jeito, não é mais aquela amizade que é da infância, da vida toda. Em uma parte da sua vida você tem um grupo de amigos, em outra parte da sua vida você tem outro grupo de amigos. A família também perdeu um pouco daquela estabilidade, os laços foram sendo ficando muito frágeis, a identidade, a política. Então, há esta ideia de uma facilidade de laços serem feitos e desfeitos muito facilmente. E gera justamente esta posição entre sólido e líquido no entendimento de Bauman. Coloca em lados opostos justamente o coletivo e o individual, o cidadão e o consumidor, a comunidade e as redes sociais, as relações afetivas e os laços solúveis, o que torna as nossas relações humanas sendo feitas e desfeitas muito rapidamente. É como você ligar e desligar um celular. É algo que está ao seu alcance e é muito fácil, basta você querer. E isto acaba gerando justamente uma mercantilização, não é bem uma mercantilização, mas no entendimento de Bauman, a gente acaba meio que descartando as pessoas como mercadorias. Né? Então, se eu desejo uma amizade num dia, eu vou lá e tenho ela. Depois eu necessito mais dela, deixo de lado e vou para outra. E isso acaba resultando justamente numa ansiedade, no meio de uma angústia muito grande. Que, se a gente for analisar o nosso tempo, é muito próximo. E esta ideia de pessoas muito depressivas, muito ansiosas, com pânico,
muito angustiados, né? Um medo muito grande, né? Que acabam expondo nas redes sociais, que não têm amigos, que não têm laços verdadeiros, que não têm amizades verdadeiras, e a família é isso, é aquilo, então acaba meio que virando um turbilhão de sensações. Então, quando a gente pensa em Bauman, é justamente essa ideia de uma maleabilidade, de uma solubilidade dos laços em todos os campos da vida humana, seja ele pessoal, profissional, amoroso, político, todos os campos de convivência e de relação humana. Então, a gente vai fazer aqui duas questões, né? Todas duas do Enem. Esta primeira aqui que tem um enunciado que diz o seguinte: o texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? A gente quer saber o motivo de as crianças serem mais facilmente influenciáveis pelas informações que são colocadas nos meios de informação, seja TV, seja internet. Desde o seguinte: um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria deles estudos de respeito a crianças, que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime, da violência e a natureza das notícias recebidas na televisão. Ele está colocando a natureza, que são informações que exigem das crianças um pouco de criticidade, né? São informações muito violentas, ou notícias com a natureza assim, às vezes até muito, muito, muito homicídio, né? Coisa assim, pode usar até muitas vezes muito homicídio. Você quer saber o porquê? A alternativa A diz o seguinte: porque codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. Então, se elas estão se preocupando em codificar o que o apresentador do programa infantil está tentando dizer através das suas palavras, isso não faz parte do intelecto, a gente pode colocar assim, de uma criança, dela ouvir algo e tentar codificar o que está querendo dizer, se é realmente é literalmente o que ele diz ou se há algo atrás daquelas palavras. Essa alternativa está descartada. A B: adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. Então, isso não tem nada a ver com o porquê de elas serem mais facilmente influenciadas. A C: interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menores não críticos. Justamente, elas não têm desenvolvimento crítico. Muitas vezes, nem os adultos não têm, em geral, uma criança, né? Elas não têm este desenvolvimento crítico muito aguçado, então elas acabam incorporando aqueles padrões comportamentais e papéis sociais muito facilmente. Tanto que se você fizer falar algo na frente de uma criança, ela irá repetir, ela não irá pensar se aquilo é certo ou errado. Ela simplesmente irá repetir. Então, ela acaba interiorizando os comportamentos que lhes são apresentados. Então, a nossa alternativa aqui é a C, mas vamos descartar as outras. A D: observam formas de convivência social baseada na tolerância e no respeito. Então, para a criança não ter essa ideia de tolerância, né? Tem tanto essa ideia de respeito, né? Ela não tem ainda esses conceitos definidos na sua cabeça. A aprende em modelo de sociedade pautada na observância das leis. Também não tem coerência com o porquê delas serem mais facilmente influenciadas. Então, a nossa alternativa correta, a letra C, interioriza um padrão de comportamento, papéis sociais com menor visão crítica. Segunda questão aqui do Enem, em 2003, o enunciado diz o seguinte: refletindo sobre a correlação entre meios de comunicação e vida social, o texto associa a internet a um padrão de sociabilidade que se caracteriza pelo que ele está tentando, ele vai nos apresentar um texto, né? Ele quer saber por que esta associação entre a internet e um determinado padrão de sociabilidade vigente. Ele quer saber
Qual uma das características deste padrão de sociabilidade? Então, o texto diz o seguinte: imagine uma festa. São centenas de pessoas aparentemente viajadas, inteligentes, abertas a novas amizades. Você seleciona uma delas e começa um diálogo. Apesar do assunto envolvente, você olha para o lado, perde o foco e dá início a um novo bate-papo. 20 segundos depois, outra pessoa desperta a sua atenção. Você repete a mesma ação. Lá pelas tantas, você se dá conta de que não lembra o nome de nenhuma das pessoas com quem conversou. A internet é mais ou menos assim, repleta de coisas legais, informações relevantes. São janelas e janelas abertas. Então, o texto nos traz esta ideia de modernidade líquida de Bauman, de você fazer e desfazer relações muito rápidas. Você iniciar uma conversa, depois já não está mais interessado nela, parte para outra. Você iniciar uma amizade, construir um laço afetivo, não se interessa mais, quebram e vai para o seguinte. Então, meio que você tem uma infinidade de relações, mas você não acaba tendo nenhuma duradoura, você acaba desfazendo de uma para partir para outra, depois se desfaz dela e parte para outra. Então, como disse, são janelas e janelas abertas, são possibilidades e possibilidades. E este padrão de afetividade muito superficial, de laços muito frágeis, que é característico da do padrão de sociabilidade que Bauman enxergou no século, né, no século 20 e 21, ele tem uma característica. Então, ele quer saber qual das alternativas apresenta uma das características desta modernidade líquida. É o isolamento das pessoas? Não, justamente como o texto ele apresenta justamente uma ampliação do espectro de sociabilidade, das possibilidades de sociabilidade. Então, não há este isolamento, isso é uma ampliação do número de pessoas com quem você pode se relacionar. Essa alternativa A está incoerente. A B, intelectualização dos internatos. Não. E como ali ele mostra essa, digamos, pulando de amizade, então não há digamos, uma interação muito profunda que pudesse levar a uma intelectualização dos internautas, que pudesse levar a um desenvolvimento mais curto dos internautas. Então, essa alternativa B também está equivocada, justamente por haver uma maleabilidade, uma dissolução muito rápida dos laços. A C, superficialidade das interações, justamente. O texto ele mostra estas interações muito rasas. Você se interessou, conversou, desinteressou, deixou para lá, foi para outra, com a outra também estava interessada, depois não se interessa mais, vai parte para outra. Então são janelas e janelas abertas, são possibilidades e possibilidades. Você não acaba se aprofundando nas amizades, não acaba se aprofundando nas relações, nas interações. E tem algo que você bate uma conversa de 5 minutos, meia hora, não sentiu, vamos dizer, entre aspas, que deu liga e você já parte para outra interação. Então, existe uma superficialidade nas interações do texto, deixa isso bem claro. Tá? Nossa alternativa correta é a letra C, mas a gente descartar a letra D e a letra E. Letra D, mercantilização das relações? Não. Apesar de vocês poderem ficar entre a C e a D, aquela marca na D, né? Porque na explicação teórica diz que no pensamento de Bauman existe meio que uma ideia de mercantilização das pessoas, né? Tratar as pessoas como mercadorias, né? Pegar, usa, não precisa mais, joga fora. Mas o texto ele está atentando justamente para uma superficialidade das relações, para relações serem muito raras, nessa ideia de usar, jogar fora como uma mercadoria. Então, a gente tem que atentar para o enunciado quer e o que o texto nos passa. Então, o texto nos passa essa ideia de superficialidade e não de mercantilização. E a letra E, massificação dos gostos, também não é coerente, não se relaciona com a ideia que o texto nos passa, de haver uma padronização. Não nos leva a entender a alternativa E como coerente.
Então, a nossa alternativa correta aqui acaba sendo a letra C. Este padrão de sociabilidade ele acaba se caracterizando justamente por uma superficialidade das relações. Então, aí nossas duas questões respondidas. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a dissertação teórica ou sobre a resolução das questões, vocês podem entrar em contato comigo e me procurar. Eu vou procurar sanar a dúvida de vocês. Vocês podem me comunicar. Então, bons estudos para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima.